Fair Players! Daqui é a Isa. E aqui é o Marcelo. E começa agora mais um episódio do Fair Play, podcast do Recreio, onde falamos sobre esportes e estilo de vida de forma 100% fair. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma modalidade que é tradição no clube e, ao mesmo tempo, é um grande celeiro de novas joias. Inclusive, os convidados de hoje são exemplos desse trabalho de longa data. Muito bem, vou apresentar então nossos convidados, começando pelo Marcelo Demoliner, atleta olímpico, disputou os Jogos de Tóquio, mas mais do que isso, né? Número 34 do mundo foi um número que ele alcançou na carreira de duplas, que é um número sensacional, incrível. Também campeão de torneios ATP, semifinalista 2 vezes do Grand Slam, foi em Wimbledon e também no Australian Open, né, Marcelo? Tudo bem? Bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Meu primeiro podcast, hein? Muito bom. Categoria. Que honra! Que honra. E a nossa outra convidada, Isabela? Bom, a Isa, né, quase xará, ela é atleta do clube desde os 10 anos, já ganhou algumas edições do CBI, que, para quem não sabe, é o Campeonato Brasileiro Interclubes, e só nessa temporada já conquistou resultados muito expressivos, como o título do Regatas Bowl lá no Peru, o vice-campeonato da Brasil Juniors Cup, que inclusive aconteceu lá no clube, e a Copa Indervale na Colômbia, além de ter integrado a seleção gaúcha, que conquistou o título da Copa das Confederações. Muito bom, Isabelle Andreola, Marcelo Demoliner, nossos convidados nessa edição do Fair Play. E os dois têm fato em comum, né? O Demoliner, que é um atleta caxiense, com reconhecimento internacional, mas que começou muito da sua história no tênis no Recreio, né? Como é que foi esse início e a participação do Recreio da Juventude dentro da tua história? Total. Desde 1981, quando meu avô foi presidente do clube, eu comecei a jogar desde pequeno, eu digo sempre, desde a barriga da minha mãe, eu já brincava lá dentro. E como os meus pais, meus avós praticavam a modalidade, eu peguei o gosto, aprendi com eles e eles eram muito vinculados pelo clube. E eu comecei desde cedo lá, dos 5 aos 6 anos, treinando já no clube, foi onde eu comecei, até os 14 anos, quando eu já comecei a me despontar no estado, no Brasil, e eu sou muito grato pelo clube. Meu pai também já passou pela vice-presidência de esportes, pela diretoria do tênis, então nossa família é muito ligada pelo clube e eu sou muito grato até hoje. Como eu digo sempre, o Juventude ele é um dos melhores clubes do Brasil. Para mim está entre os 5 melhores, com certeza, porque olha, eu passei por muitos clubes e a estrutura, o material humano do Recreio da Juventude, ele é muito diferenciado e é por isso que é tão bom. Isa, tua história também, né, do tênis, tem esse início, essa parte importante dentro do Recreio. Como é que foi chegar no Recreio? A gente estava até conversando antes aqui, da idade que chegou e tudo mais. O Giovanni Serafim, ele vive falando, chegou a Isa com 10 anos aqui. Como é que foi esse processo? Não faz tanto tempo, né, o Demolidar, faz um pouco mais tempo. Meu pai e meu tio jogavam quando eles eram pequenos lá, eles começaram lá. Então, quando eu comecei a jogar, eu treinava com meu pai. E com uns 10 eu fui convidada para treinar no Ju. Muito bom. E Marcelo, como tu iniciou contando, eu queria que tu compartilhasse conosco como que foi essa transição de tu passar pelo juvenil até se profissionalizar e a partir de qual momento tu sentiu a necessidade de sair do clube para buscar outro centro de treinamento? Quando que tu sentiu que foi essa virada de chave? Olha, na minha época, né, eu sou mais velho aqui, era muito diferente. A gente não tinha tanta informação fácil que tem hoje em dia,
a internet, enfim, com essa tecnologia de hoje em dia. E naquela fase eu tive que buscar algum centro de treinamento. Na verdade, eu fui convidado para onde estavam os melhores do Brasil, e eu desde cedo eu sentia que eu podia ser bom no que eu fazia, e era um sonho desde pequeno que eu via o pessoal jogando na TV e queria estar lá naqueles torneios da TV. Então eu tive que buscar um centro de treinamento na verdade, com atletas para eu evoluir junto na mesma idade, porque na minha idade, naquela época, não tinha tantos atletas para eu treinar junto, e eu já estava me despontando. Naquele momento, com a minha família, a gente sentiu que estava no limite do meu crescimento, e por isso que naquela época eu tive que optar em sair. Foi muito difícil porque eu tinha 14 anos. Imagina tu sair das asas da família, da tua mãe, do meu pai. Minha mãe diz ela que chorava um monte porque eu saí de casa com 14 anos, era uma criança. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu amadureci muito rápido estando fora. Tive que entender que era responsabilidade, se virar sozinho, ainda mais com gente que era muito melhor que eu de treinamento, de molecada, porque até os 18 anos eu nunca fui o melhor assim na minha modalidade, e quando eu comecei a treinar com os melhores, eu queria ser que nem eles, eu queria ser melhor, eu treinava mais, eu me dedicava mais. Foi assim que eu cresci muito na minha vida, sempre estando com os melhores e querendo ser equivalente ou até melhor que eles. Então foi essa a decisão que a gente tomou. Eu acho que hoje em dia está bem diferente, né, nessa questão, porque a gente tem muito mais informação, a gente tem a tecnologia ao nosso favor. E eu acho que quem treina aqui no JU dá para ficar por muito mais tempo. A gente já tem muitos treinadores, professores muito capacitados para a gente conseguir evoluir esses jovens. Tanto é que a Isa está aqui do meu lado, a gente até treinou um dia juntos, né, Isa? E foi um bate-bola bem, bem legal. A gente tem essas imagens, viu? Vai rodar aqui essas imagens desse treino de vocês. Isso. A Pietra estava junto, né? Pietra estava junto. E como eu disse, os professores, preparadores físicos, eles estão muito mais capacitados hoje em dia, com a informação na mão, com que nem eu falei, tecnologia, internet. E hoje em dia dá para tu conciliar isso. Tu não precisa sair para um lugar, tu pode, de repente, treinar, fazer uma pré-temporada em algum lugar, ou viajar uma que outra semana para trocar os parceiros de treino, tu evoluir de alguma outra forma, ver, também sentir a bola de outras pessoas. Então, hoje em dia está muito mais fácil de se manter no clube. Na minha época era um pouquinho mais diferente. E era exatamente isso que eu gostaria de escutar da Isa. Como que tu se sente em relação a isso? Porque é uma linha tênue, porque apesar de tu estar no teu início, tu também já conquistou muitos resultados expressivos e, querendo ou não, vai se encaminhando para que tu pense nisso a longo prazo. E eu queria saber o que tu acha em relação ao próprio clube, se tu pretende manter a tua formação aqui, como que tu enxerga a estrutura que tu tem hoje, as tuas parcerias, os teus técnicos. Eu acho que tá, que nem o Marcelo disse agora, tá bem mais completo, com mais informação, com mais contatos também com a galera de outros clubes, de outras academias. E então, por enquanto, eu vou ficar aqui, tá tendo bons treinos com a gurizada, com os técnicos. E agora também eu tava na Bahia com as meninas, que a CBT fez um treino, que também é bom, às vezes, mudar. Agora também eu tô sozinha aqui, só eu de menina.
Então, é bom ter também esses contatos com outras pessoas, né? E pensando até numa sequência, Isa, porque tu vem se destacando, tu vem tendo bons resultados, e às vezes eu converso com a Isa, eu esqueço que ela tem 15 anos, né? Porque, como o Marcelo falou, né? O esporte, ele acaba fazendo tu amadurecer muito rápido, né? Tu, por viver fora, tu tá sempre viajando, Sim. uma rotina diferente. Como é que tu trabalhas isso no dia a dia, não só nos treinamentos, mas também com a tua família? Porque sabe que pro atleta, essa decisão de virar profissional, de chegar num nível profissional, ela vem muito antes do que a maioria das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas com 18 anos, daqui a pouco tá entrando na faculdade, tu com 18 no máximo, né? Tem que estar estourando já para ser um profissional. Como é que tu trabalha isso no dia a dia e pensa sobre isso, Isa? Acho que é muito natural, até porque por causa das viagens, que eu tenho que ir sozinha, com treinador, mas sem meus pais, sem minha família. E acaba acostumando, né? E tenista, o Marcelo pode falar, é muito sozinho, né? Às vezes. Mas é. É um esporte muito solitário, que a gente aprende na marra, desde cedo, que nem a Isa falou. A gente acaba se acostumando, mas faz com que a gente tenha que fazer as coisas porque a gente está, entre aspas, sozinho. Sim. A família ficou em casa e a gente, tem que se virar. Então, por isso que o amadurecimento do tênis é muito mais rápido do que um esporte diferente. Um coletivo, por exemplo, né? Exatamente, Pode porque a gente, eu sempre falo, a gente é o CEO da nossa empresa porque a gente é uma empresa. A gente é o CEO e a gente é o mais baixo escalão. Porque a gente tem que treinar o dia inteiro, a gente tem que fazer a logística nossa, a gente tem que, por exemplo, no meu caso, no meu nível agora, eu tenho que contratar, demitir treinador, preparador físico, fisioterapeuta, tenho que fazer a logística sozinha. Eu não tenho alguém para me ajudar porque é muito custoso ter alguém para fazer essas coisas para ti. Até o momento de eu não estar onde eu quero, que é lá nos 10 melhores do mundo, que é onde entra uma grana muito mais gorda, né? É difícil tu ter gente por trás te apoiando porque é muito custoso. A gente paga todas as nossas viagens, passagem aérea hoje em dia tá incrível de caro. Então toda essa logística é nós que temos que fazer, a gente é o nosso próprio CEO da empresa, então a gente amadurece muito rápido por isso. E é muito legal, né, Marcelo? Porque nos teus conteúdos na internet, por exemplo, tu às vezes colocar quanto custa para jogar um Grand Slam, quanto custa para fazer isso. Porque são valores que às vezes a gente vê muito o glamour do tênis, e ele tem de fato essa questão do glamour, mas também tem um gasto, também tem um custo muito alto para quem chega nesse nível que tu tá e que a Isa busca alcançar, para tornar isso uma realidade, né? E por isso que é muito importante a gente ter apoiadores, patrocinadores, né, Isa? Porque, vou dar um exemplo, eu fiquei 4 meses na Europa agora, e era bem na época de verão europeu, onde os turistas vão as suas férias, tudo cheio, acumulado pelo Covid que a gente teve, então todo mundo quer sair da toca, né? E as passagens muito caras. A minha passagem de volta, eu tava lá com a minha esposa, deu R$ 15.600 na econômica para os dois. Sim. E nos últimos 2 torneios, eu infelizmente perdi na primeira rodada, eu ganhei $900 em cada torneio. Então a gente sai no vermelho. Sim. Se a gente não vai bem no torneio. E olha que eu jogo ATP, que é onde tem uma remuneração um pouco maior. Então por isso que é muito importante e a gente ter apoiadores que nem o Recreio da Juventude, é um exemplo muito forte disso, para nos dar suporte e tranquilidade, para ajudar nas viagens, ajudar em todo o contexto. Então por isso que os apoiadores são muito, muito importantes no nossa modalidade, no tênis. E no caso da Isa, como vocês mesmos citaram, esse amadurecimento é muito precoce.
Eu queria saber como que tu enxerga a tua relação com o tênis, Isa. Tu tem 15 anos agora, né? Logo tá cada vez mais próximo esse momento de decisão. Eu queria saber se tu realmente pensa em encarar isso, de te profissionalizar no esporte, ou também tu tá mais leve nesse sentido de que tu vai se dedicando agora, mas se surgirem oportunidades, vai buscar outras opções. Como que tu se imagina em relação a isso? Meu objetivo é tentar ser profissional, mas que nem eu tava falando com meu pai essa semana, eu tenho que estar muito tranquila, né? Eu tenho 15 anos, então deixar rolar, me dedicar agora e ver o que acontece, né? Até porque esse fato, né, Isa, de tu estar sempre fora de casa e tudo mais, já é uma pressão dentro da tua realidade, dentro da realidade de qualquer tenista, e é legal porque vocês conseguem dividir isso também. Eu percebi na Juniors Cup, em outros campeonatos, quantos vocês, mesmo adversários em quadra, são parceiros fora, porque todo mundo tá meio que nesse barco junto, Sim. né? Então, acho que tu consegue administrar isso bem, né? Trabalha esse ponto também de tem uma pressão, mas a pressão do jogo, tem tudo mais, isso tu conversa com o pessoal que joga contigo também, com os teus amigos, com os técnicos. Sim, até porque dentro da quadra a gente quer se matar, né? Mas fora da quadra a gente convive super bem. E tem que ser, né? Pra ficar leve também. Não ser sempre pressão. Sim. Eu acho que hoje em dia também, uma dica para Isa e para os jovens que vêm aí, que essa geração vem forte, a base vem forte. A pressão, a gente se acostumar com ela, porque o tênis é um esporte de muita pressão, que só depende da gente. Entender também que nessa fase dos 13, 14 até os 18, a gente conciliar também com a escola. Eu acho muito importante isso, porque é onde a gente constrói a nossa base. E dá para conciliar as duas coisas hoje em dia. E também uma coisa que eu teria feito quando eu tinha ali meus 19, 20 anos, tive a oportunidade, mas não optei pela faculdade nos Estados Unidos. Tive alguns convites e eu acho que, primeiro, que é uma experiência incrível, e segundo, tu sai de uma universidade dessa formado, lá tem grandes escolas tenísticas, o tênis é muito forte, tu não vai deixar de treinar, jogar teu tênis, vai competir, o formato deles é muito interessante, tanto é porque se dá para conseguir bolsas de estudos facilmente. Sim. Às vezes pode ser que não seja 100% de bolsa, mas é uma experiência que, com 22, 23 anos tu sai com um diploma e tem toda ainda a vida inteira para tentar jogar tênis se tu quiser ser profissional. Lá vai te dar uma base tenística também muito interessante, tanto é que muitos jogadores no profissional eles vieram das faculdades, das universidades, e eu acho que hoje em dia é uma opção muito bacana. Eu teria feito, mas com ali 19, 20 anos eu comecei a despontar muito e o meu inglês era ruim. Hoje em dia ele é ok. Por isso que já nessa base ali dos 13 até os 18, o inglês é muito importante. A escola é muito importante e depois a faculdade também, eu acho que é um caminho muito legal a se seguir. E tem uma galera até os brasileiros também que estão fazendo esse caminho, né, para até chegar no nível ATP, porque, como tu falou, né, tem tempo, né, não precisa. Exatamente, tem esse menino, o Fonseca, que é um menino que já está entre o top 10 do mundo na categoria até 18 anos. E é um menino que para mim vai ser muito, muito bom. Tem chance, não quer dizer que ele vai ser. Ele tem um potencial incrível. E daqui a um ano ele vai para a faculdade, porque ele quer ter essa base e ele quer essa experiência para depois, no profissional,
se ele não conseguir performar bem, ou, por exemplo, a gente tem o risco também de ter uma lesão muito grave. E aí, a gente vai começar do zero, tem que ter essa base, tem que ter essa também outra opção embaixo do braço, sabe? Então, por isso que eu acho que é uma opção muito válida para todos essa geração nova a pensar sobre. E eu acho que é muito interessante que tu compartilhe isso, porque justamente mostra que, cara, tu é um atleta profissional e mesmo assim mostrar que vai muito além do esporte. Porque assim como em qualquer outra profissão, a gente tá sujeito a que os planos não saiam na vida como um todo, né? Nunca vai ser exatamente como a gente planeja. E é muito bacana que a gente sempre tenha uma outra alternativa que recorrer para que, como tu mesmo citou, por exemplo, a Isa vai se dedicar a isso, vai chegar nos 20 anos, cara, ela se machuca e aí? Se vê completamente sem... Não vai acontecer, não vai acontecer. Mas sempre tem a chance. completamente sem nada, Claro, né? ou se ela não quiser mais com 20 anos. Exatamente. E aí vai começar do zero. Eu gosto sempre de estar preparado para tudo. Por exemplo, eu, como não fui para os Estados Unidos, eu pensei, por que eu não posso fazer uma faculdade online, à distância? Porque nos torneios ou nos treinamentos a gente tem muito tempo vago ou tempo suficiente para a gente estudar ou fazer alguma coisa além do tênis. Porque às vezes até é legal a gente não pensar só em tênis. Para espairecer, desestressar um pouco, pensar outras coisas. Na idade de vocês, tem que se pensar outras coisas também. Não precisa ser só tênis, porque depois lá na quadra é muita pressão, sabe? Então, essas vivências assim que eu tento passar para os garotos hoje em dia e é isso aí. E sem contar que, querendo ou não, se une àquilo que tu mesmo falou, porque não basta tu ser um bom atleta, tu também precisa pensar em como tu vai gerir a tua carreira, né? E eu acho que é muito importante, todo conhecimento é válido, né? Eu acho que para tu ser bom atleta, tu vai ter que ter tua base muito bem feita. Eu acho que uma coisa vem com a outra. Então, por isso tem que ter todas essas opções juntas. E ainda mais no tênis. Eu lembro até que eu tava no outro CNPJ que eu trabalhava antes, e aí teve o período da pandemia, eu falava com o Demo e ele dizia assim, bom, agora eu tô desempregado, né? Porque não tem campeonato, tava parado os campeonatos. Os patrocinadores, consequentemente, acabam nem sempre segurando, né? E, bom, tô desempregado. E o tênis é essa linha muito... Não só o tênis, né? Os esportes individuais, normalmente, tem essa linha muito próxima, assim, de tu tá no muito sucesso e não tá. E a preparação é importante, né? Com certeza. O tênis não é que nem o futebol, que tu se machuca e tem teu salário pingando no final do mês, né? A gente precisa performar, a gente precisa ganhar jogos para receber mais. Então, eu fiquei um ano machucado pela questão da cirurgia do meu joelho, eu estava desempregado. A pandemia, estava desempregado. E o marketing, que eu sou formado em marketing, me ajudou muito também a entender coisas extra-quadra e também com relacionamento com as pessoas. Então, foi aonde me ajudou muito no relacionamento com os meus patrocinadores, de eles seguirem comigo, Sim. mesmo nessa época difícil que eu tive. Então é muito importante ter bem feito essa base extra-quadra. Muito bom. Isa, tem 15 anos, mas tu já viajou mais do que a maioria dos jovens de 15 anos, de uma média normal, né? Quantos países tu já andou por aí? E como é que é essa experiência também para ti? Eu até avançando, eu vi na Jornalistica, por exemplo, tu conversando com as atletas argentinas, de outros países, tudo em espanhol já. Como é que é essa vivência? A gente tem que se virar até por causa da dupla, né? Tem que conversar dentro da quadra. Então, conversando assim, eu comecei a falar espanhol também. E é bem legal conviver com elas fora da quadra.
E esse ano eu fui só pra América do Sul, então eu tinha que falar espanhol, mas é bem legal. E essa experiência vivendo em países diferentes, porque, por exemplo, o torneio do Peru, eu sei que é bem próximo da cordilheira ali, né? Tem todo um clima diferente, uma ambientação diferente. Como é que tu consegue aproveitar também, assim como o Marcelo falou, né? Tem algum tempo sobrando, como é que tu consegue aproveitar essa experiência nesses lugares diferentes? Normalmente não dá tempo de passear, mas, por exemplo, no Peru era uma cidade afastada e a gente ficava dentro do clube, se hospedava dentro do clube, mas era bonito, a gente tinha umas trilhas, a gente conseguiu fazer no fim do torneio. Tem que ir se virando, né? Sim. E, bom, Demoliner, por ter iniciado novo, já teve essa experiência. E eu queria que tu compartilhasse conosco o que tu teve que abdicar para se tornar um atleta de alto rendimento. Muita coisa, meu Deus. Família, amigos, namoradas, festinhas. A gente tinha uma vida muito regrada, porque com as viagens, com os torneios todos, a gente estava sempre afastado, principalmente com a escola. Eu tive muita sorte, porque quando eu ainda morava em Caxias, eu estudava no São José, e as freiras lá eram amigas nossas e nos ajudavam a recuperar as provas e não rodar por falta, né? Então, eu tive muita sorte de ter esse apoio ali do São José. Depois que eu saí de Caxias, eu terminei o segundo grau em Santa Catarina e também tive essa sorte aí de conseguir terminar e não rodar por faltas. E é nessa fase que é essencial, porque se a gente não abdicar, o tênis é muito cedo, a formação. Se a gente não abdicar nesse momento, o trem passa e a chance, ela diminui. Eu jogava bem, sabia que eu podia despontar desde cedo, que eu tinha chance de despontar, não que eu iria despontar. Então, se eu não fizesse da melhor maneira que eu podia, eu ia ficar um degrau abaixo aos outros. Então, eu sempre fui muito competitivo em tudo e eu queria sempre fazer o melhor que eu podia. Então, se eu não abdicasse dessas coisas naquele momento, de repente eu não estaria onde eu estou agora. No tênis, a gente sabe que o grande objetivo, ou os grandes objetivos, são grandes lãs, ter uma carreira consolidada na ATP, mas pro esporte em geral, chegar nos Jogos Olímpicos é um negócio diferente também, né? Mesmo que não tenha daqui a pouco o glamour do Roland Garros, do Wimbledon, mas é um negócio legal. E tu conseguiu isso, né, Marcelo? Chegou nos Jogos de Tóquio, como é que foi essa experiência? Cara, é um sonho realizado. Pro atleta, eu pessoalmente, eu acho que as Olimpíadas é o máximo do atleta. Mesmo que a gente tenha ali os grandes lãs, Wimbledon, Roland Garros, Australia Open, US Open, para mim, representar a bandeira, o país, é muito mais importante que isso. Copa Davis, adoro jogar Copa Davis. Esse ano tem Pan-Americanos, grande chance de eu estar nos Pan-Americanos, vou fazer tudo para jogar os Pan-Americanos, porque eu gosto de representar minha bandeira. E as Olimpíadas é o máximo de um atleta. Então, para mim, aquele momento foi, primeiro, diferente, porque a gente pegou umas Olimpíadas que, para mim, nunca mais vai ter um tipo de estar dentro de um Covid, de um negócio que ninguém sabia o que era naquela época. A gente jogou tudo com portões fechados. Eu acho que vai ser a primeira e única Olimpíada que vai ser daquela maneira. Então, foi diferente e foi especial, porque a Vila Olímpica, todos os atletas estavam muito conectados, porque era a interação que a gente tinha, era com os atletas. Então, a Vila Olímpica lá
Cara, era emocionante, assim, sabe? E uma energia diferente. Eu não sei nem explicar, porque foi um sonho muito realizado, assim, e eu tô fazendo de tudo para estar em Paris ano que vem. Sim. Então, eu senti o gostinho uma vez, quero sentir o próximo gostinho, assim que a gente vai moldando os nossos objetivos. E no Japão, né, tinha a questão da torcida de madrugada. Eu sei que a tua mãe fez uma torcida, inclusive, eu ganhei uma camisa do Demoliner. Oh, Eu ganhei, aqui, ó, que foi feita pela a Giz, a mãe do Marcelo, da torcida. E hoje eu quis aproveitar esse momento para pedir um autógrafo. Ó. Tem até a caneta aqui, ó, que eu vou ter autografada essa aqui, registrado o autógrafo, vai ser... Prazer. personalizada. Viu só? Tem que Tu tem essa fazer, aqui? Tu Tem, tem guardado claro. ela também? fazer uma Ah. dedicatória aqui. Muito bom, viu? Estica aqui pra mim. Sim. Vamos lá aqui, ó. Ao vivo, Ao ao vivo. vivo. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Brincadeira. Porque eu acompanhei bastante desse processo para as duas Isas, né? Do Marcelo. Porque foi uma situação até bem rápida, né, Marcelo? Porque a vaga surgiu para ti e tu não teve nem tempo de preparar, de voltar para Caxias. Como é que foi também isso, né? Não deu aquele sentimento de, vou me preparar. Não, quando vier, apareceu e o cara tem que estar pronto, né? Isso que a gente fala de estar pronto na hora que aparece a oportunidade. Exatamente. E teve outro fato curioso, que quando eu cheguei lá em Tóquio, era para eu ter jogado as Olimpíadas com o Thiago Monteiro. Sim. E no voo, a gente veio em voos separados, no voo que estavam o Bruno Soares e o Marcelo Mello, dentro do voo, o Bruno começou a sentir uma dor muito forte do lado aqui da barriga direito e o apêndice pegou. E ele chegou nos Estados Unidos, em Tóquio, e foi direto para o hospital operar e estava fora das Olimpíadas. E o Marcelo Mello estava sem parceiro. E o nosso capitão, o Jaime Onsins, que estava lá conosco, depois do ocorrido, me chamou, o seguinte, a gente vai ter que mudar a dupla. Eu não sabia que podia mudar, eu achei que ia jogar com o Thiago. E o Jaime falou, Marcelo, tu vai jogar com o teu xará, o outro Marcelo. E me pegou de surpresa, porque eu jogando lá com o Marcelo, eu pensei, agora de repente eu tenho chance de medalha. Porque eu tava jogando com um cara que foi número 1 no mundo, com todo o currículo do Marcelo Mello, e para mim foi um choque, assim, de não saber a regra, de agora tu vai jogar com o Marcelo. E eu, agora tem chance. Daí saiu o sorteio da chave, e a gente pegou os cabeças de chave número 1, que foram campeões olímpicos. Tivemos chance no jogo e tal, mas a gente teve um azar tremendo nesse sorteio e a gente não conseguiu avançar nas Olimpíadas, mas essa experiência de Olimpíada, que nem eu falei, ela é mágico. Olha, eu perdi o horário, mas tá na hora, Isabel. Tá na hora, né? Então agora chegou o momento do nosso Fair Time, que é um quadro aqui no podcast, onde a gente faz uma pergunta um pouco mais descontraída. A única regra é ser 100% verdadeiro. E olha, eu confesso aqui pra vocês que eu não tinha planejado essa pergunta, mas foi algo que enquanto a gente conversava, me surgiu. E eu lembro que não faz muito tempo, acho que foi lançado ano passado, um filme que eu assisti e me marcou bastante, com Adam Sandler. Não sei se vocês já assistiram dele, que é um treinador de basquete, enfim, que conta uma trajetória muito bacana, até o atleta se tornar profissional, se destacar muito. E uma das frases do filme, que acabou sendo a mais marcante, ele faz um baita de um discurso e ele fala que no esporte a obsessão vence o talento todas as vezes. E eu queria saber, do ponto de vista de vocês, vocês realmente acreditam nisso? Como que vocês enxergam essa questão do comprometimento, não só físico, mas também mental, para que tu encare isso da melhor maneira e tenha os melhores resultados possíveis?
É isso, pode ir. Eu acho que tem que querer muito mesmo. Vai lá. Bastante. E porque se tu não gosta, se tu não tem aquela vontade, nossa, quero chegar lá, fica até sem graça, né? Se dedicar. É Eu porque acho que sim. tem que acordar cedão, né? No caso da Isa, ela treina toda manhã, muito cedo, o cara... Chega um dia que não quer. Ah, não quero. Não, tem que querer, né? Eu acho que sim, tá certo. O trabalho, ele se sobressai ao cara que é talentoso, mas é preguiçoso. O melhor dos mundos é ter as duas coisas, né? Ter o talento e ter a gana de querer, de estar lá em cima, de querer mais e chegou no objetivo, querer um outro objetivo e assim vai. Só que tem poucos que têm essa mescla. Eu acredito muito sim que o trabalho se sobressai ao talento, sem dúvida nenhuma. E também eu queria fazer uma pergunta que é mais a nível de curiosidade, porque durante a conversa o Marcelo mesmo citou que não precisa ser tudo sobre tênis, né? De ter esses momentos que tu vai pegar e Relaxar. fazer qualquer outra coisa. Se vocês conseguem ter esses momentos e se vocês têm outros hobbies, o que vocês gostam de fazer no tempo livre, Isa? É bem corrido, né? A nossa vida, mas, por exemplo, domingo eu tava em São Paulo, encontrei a Pietra, a gente foi assistir Barbie. Mas tem que achar um tempo pra descontrair mesmo. Com certeza, isso ajuda no rendimento na quadra, nas competições. Eu aprendi isso tarde também. Eu na minha época de juvenil ali, eu também era só tênis, 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 tênis. Era uma outra fase, a gente também tinha pouca informação, não pouca, mas menos. E depois do profissional, eu aprendi também que relaxar ajudava no meu processo de sucesso na quadra. E hoje em dia, casado, família, afilhado, afilhada, então tem outras coisas que eu consigo curtir, que me desestressa, porque eu sou profissional há 17 anos. Então, eu ao longo desses anos tive que aprender isso para performar melhor, porque tu vai desgastando. Eu tenho muitas horas nas minhas costas de avião. Sim. Então é uma vida solitária, sofrida, ainda mais agora no final da carreira que tu tá meio que quase aposentando. Não é o meu eu tenho aí mais uns 4, 5 anos de profissional, mas tu quer tentar o máximo estar com a tua família. Então, nesses momentos de relaxamento que eu busco mais hoje em dia para performar melhor em quadra. Vocês assistem tênis, no teu caso, tu consegue, quando tá em casa, não quando tá no campeonato, porque no campeonato eu sei que tá ali vendo na beira da quadra, mas quando tá em casa, tu assiste tênis? Não assisto tênis. Tenho muito tênis nas minhas costas já. O que eu assisto são finais importantes. Alcaraz e Djokovic, a final de Wimbledon eu assisti. E eu vejo muito mais duplas, né? Porque para ver como é que estão meus oponentes, como eles estão jogando, o que eles fazem de bom, de ruim, ponto fraco. É assim que eu estudo meus adversários. Eu pego os jogos deles, analiso Mas aí é trabalho, mas né? daí é trabalho e é assim que eu vejo o tênis. Uhum. Tu consegue ver, Isa, como é que... Pouco também. Mas, tipo, as atletas que tu te inspira... Sim, às vezes, mas também não... E no teu caso, Marcelo, agora é o momento de dar aquela jogada na cara da sociedade, né? Tipo, a gente olha os tenistas do mundo inteiro. Eu tenho esse momento com o Marcelo, porque eu me dou bem com ele há muito tempo já, mas ele também pode fazer do resto do mundo. Porque convive semanalmente Djokovic, Nadal, Federer, tu falou do Marcelo Melo também, número 1, o Bruno... Os grandes atletas do circuito onde tu te inclui, porque, pô, o cara chegar... Eu sempre falo isso, o cara chegar no número 34 do mundo é um absurdo, porque é muita gente que joga, muita gente que tenta, e o cara chegar nesse nível é um absurdo, mas ter essa convivência, como é que é essa convivência, assim, com o Nadal e o Djokovic, por exemplo, assim, no dia a dia? Tu jogava com o Medvedev, que também
brigando ali número 1, número 2 do mundo. Como é que é esse convívio com esses caras do tamanho que vocês são? É muito legal. Eu que estou nos torneios grandes sempre, e já estou há bastante tempo no circuito, a gente se conhece todos, e eu sou um cara fácil, carismático, que faço piada, e o pessoal gosta disso, porque o mundo do tênis, ele é muito fechado, principalmente os melhores do mundo, eles têm o staff deles e eles ficam só no mundo deles, eles não circulam muito. A gente vê no vestiário, no aquecimento antes do jogo na academia, ou num refeitório ali onde a gente come junto. É mais esse contato. E eu me dou muito bem com o Alcaraz, me dou muito bem com o Medvedev, o Tsitsipas. A gente tá sempre se falando nos torneios. Eles gostam muito do Brasil. E quem sabe aí o Medvedev não vem jogar no Brasil um dia. Eu tento convencer ele sempre a vir para o Brasil jogar o Rio Open para conhecer pelo menos o Rio. E o meio tenístico ali dos bastidores é muito interessante e eu tento mostrar um pouquinho para as pessoas que estão de fora, que não conhecem. E eu tenho essa possibilidade de mostrar, e para mim é muito gratificante fazer com que as pessoas vivam um pouquinho do que eu vivo. Então, por isso que eu faço todo esse conteúdo na internet, porque me dá muito prazer. E no teu caso, tu teve a oportunidade de treinar com as melhores do Brasil, ter esse contato com as gurias da tua categoria, mas também com algumas profissionais, né? Sim. Como é que tu tenta aproveitar esses momentos? Tu é daquelas que fica perguntando mais, tentando tirar o máximo ali? Eu sou mais quietinha, né? Mas a gente treinou com a Carol Meningene, as meninas, e foi bem legal. Ela é super aberta com as nossas dúvidas e mostrar que é possível, sim, e que qualquer coisa, ela me manda mensagem até, que qualquer coisa é só eu mandar mensagem pra ela, pedir ajuda. E lá também no torneio tinha a Mladenovic, que ela ganhou uns grandes slams, então é legal estar perto delas, assim. A gente está com uma geração brasileira, principalmente feminina, muito legal, muito interessante, que a gente precisa aproveitar. E essas meninas, a Bia, a Luísa, principalmente a Carol, a Laura, são pessoas do bem e que elas gostam de ajudar o próximo. E voltando que eu falei antes, hoje em dia as informações estão muito mais próximas. Que nem a Isa falou, a Carol se disponibilizou a responder as perguntas dela, ficar em contato. Naquela época de quando eu jogava não tinha essa informação. O Guga, quando despontou, a gente poderia ter tido muitos melhores jogadores pelo questão de informação que a gente tem hoje, convívio, informação, enfim. Hoje em dia tem que se aproveitar essa geração feminina que tá vindo muito forte. A Bia é top 10, agora tá 12, 13, a Luísa é top 10 nas duplas, e ver que é possível, porque elas conseguiram, a gente também pode conseguir, sabe? Entender que elas não são diferentes de ti, das crianças que estão vindo, dos jovens. É só questão de tu acreditar e ir embora. Vamos lá. Muito bom. Isabela, hoje eu sempre chamo de Isabela, mas hoje eu tenho que deixar bem claro que tem Isabela e Isabela, né? Isso Isabela, aí. esse é o momento que eu gosto que tu explica por que o nome do podcast é Fair Play. Bom, o nome do podcast foi escolhido por se tratar de um tratamento equalitário e imparcial. Esse famoso jogo limpo pode ser aplicado não somente no esporte, mas em todos os âmbitos da nossa vida. Eu queria saber
como que vocês aplicam esse tratamento no cotidiano de vocês no tênis e também incentivam outras pessoas a adotá-lo? Olha, eu gosto de passar muita informação. Só que pouca gente me pergunta. Eu acho que os jovens hoje em dia, eles têm que ser mais chatos. Eles têm que procurar pela informação. Para quem já tem a experiência, porque eu sou faixa preta no que eu faço. E os adolescentes, eles têm que perguntar para quem é faixa preta, para quem é faixa black, para tentar chegar a ser faixa preta também. E eu tento ser fácil acesso e gosto de tentar ensinar ou passar informação para os mais jovens. Então, acho que esse é o meu fair play que me veio na cabeça agora. Isa. Não sei. Pensando assim no dia a dia, tu falou dessa questão de conviver com as meninas, né? Tu acha que dá para transformar isso justamente como tu falou de dentro da quadra ter a rivalidade, mas poder passar isso? Tu acha que isso... Sim, até pelo respeito dentro da quadra, a gente quer se matar, mas respeito, e fora da quadra a gente se dá bem. Então, E tanto fora da quadra também, respeitar o próximo, os pais, fazer tua cama, arrumar tua cama, sei lá, ser exemplo para as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Tem uma coisa que eu percebo muito no tênis, no fair play, dentro da cena do fair play. Por exemplo, na Gira Cossati do começo do ano, a Isa ganhou da Pietra lá no Peru e foi campeã. E quando vieram as duas se enfrentar na Juniors Cup ali no Recreio, a gente tava fazendo material, inclusive, antes, e as duas ali... tem que... E eu tava muito tenso, acho que a Isabela tava muito tensa, e as duas, tranquilas, conversando, brincando e tudo mais. Pô, mas amanhã elas vão jogar uma final, começou o jogo, mudou. E aí foi uma reclama, outra briga. Acabou o jogo, a primeira coisa que as duas fizeram foi dar um abraço. Eu fiz várias fotos, né? A gente usou bastante essa foto, inclusive no clube, das duas se abraçando. Realmente isso, né? Tipo, a amizade, ela existe. Dentro da quadra os dois se respeitaram, porque reclamaram de ponto, e nas categorias de base nem sempre tem arbitragem, então reclamaram do ponto. Acabou o jogo, é isso aí, né? Tá resolvido, né? Não tem... Entender que tu tá jogando contra a pessoa, mas que ela pode ser tua amiga fora dela. E tu tem que, no tênis, tu tem que jogar contra ti mesmo. E tu vai melhorar. Bom, se eu não ganhei hoje dela, ela jogou melhor que eu. Na próxima eu vou tentar melhorar de alguma maneira para eu evoluir. E pensar na minha evolução. Não pensar, nossa, ela tá melhor que eu e se desesperar. Não, calma. Pensa na sua evolução. Eu preciso melhorar isso. Minha direita não tá tão boa. Pô, vou melhorar essa semana essa minha direita. E com isso eu vou ter mais chance de ganhar da minha amiga. Só que chegou dentro da quadra, ninguém quer perder. Mas ter o fair play de entender e aceitar a derrota, porque o tênis, muitas vezes a gente mais perde do que ganha. E quem souber lidar melhor com as derrotas vai se frustrar menos e vai aprender muito mais e vai melhorar muito mais rápido. Muito bom. Sensacional. Baita conversa com o Marcelo Demoliner, Isabelle Andreola. A gente vai entregar aqui presente especial para os nossos convidados. Obrigado. Pode abrir aí, porque tem um barulhinho legal. No nosso caso, que estamos com fone aqui, esse barulhinho é sensacional. Ó, quando pega o pacotinho, abrir. Esse modelo não está no Recreio Mall, não está lá na nossa loja no Recreio Mall, mas esse é exclusivo para quem vem aqui no nosso podcast. Mas quem quiser modelos tão legais quanto e tão exclusivos quanto, vai lá no Recreio Mall. Tem a nossa loja, aproveita também Recreio Mall, tem aí todas as modalidades, olha aqui. Adorei. E o tênis tá em primeiro ali. Alguma preferência de alguém. Opa. Azar, falei, tá gravado. Recreio da Juventude
um dos melhores clubes do Brasil. Ah, isso E aí. ainda te dá uma camisa diferenciada dessa, viu? Ah, Isso aí é outro nível. Isa, obrigado pela Obrigada, participação, eu. por ter aceitado o convite, por essa conversa, viu? Valeu mais uma vez pela Prazer. parceria. Muito bom poder contar contigo agora também no nosso quadro de atletas do clube, com essa parceria firmada. Valeu, viu? Com certeza, que nem eu falei, as pessoas têm que ser mais chatas, procurar pela informação. Eu vou adorar poder dar um pouquinho de toda a minha vivência no esporte e tô para ajudar. E é um prazer estar de volta. É um clube que eu tenho enorme carinho, onde eu comecei, onde minha família sempre foi muito vinculada e sempre vocês estiveram de portas abertas. Eu sou muito grato por tudo isso e podem contar sempre comigo. Muito obrigada, gente. Bom, o Fair Play fica por aqui. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais e não esqueçam que o Fair Play vai além das quadras. Tchau, tchau. Tchau.